Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Como vocês estão vendo, eu ainda estou com a voz um pouco ruim, né? Ainda estou gripado e peço que vocês possam orar para que Deus possa restabelecer, porque esse final de semana vai ser bem tenso. Hoje eu vou estar num grupo dos amigos, né, que nós fazemos parte, entre amigos, lá de São Paulo, e iremos então trazer uma reflexão para eles. Amanhã pela manhã estarei, pela graça de Deus, na classe dos professores da igreja que eu faço parte. A gente vai precisar usar nossa voz. Eu vou tentar estar na escola sabatina e a gente vai então dar um auxílio aos professores que estarão ali, e em seguida iremos em trajeto para a igreja da Bomba do Emetério, onde iremos então trazer a mensagem sobre o assunto quebrando o silêncio. À tarde iremos voltar para casa, iremos almoçar e voltaremos para também estar na igreja de Peixinhos. E aí eu estarei com nossos irmãos num culto jovem e com certeza irei também fazer uma reflexão sobre o assunto da lição do sábado. No domingo estaremos com prazer indo para a igreja do Ibura e também iremos ministrar a palavra ali. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que quanto mais tempo, ou melhor, quanto mais ocuparmos com as coisas de Deus, menos tempo nós temos para pecar. E é muito produtivo. Eu estou com a voz dessa forma, mas eu confesso que estou com o coração alegre. Estou regozijado, estou muito satisfeito pelas, como é que eu posso dizer assim, pelos ofícios, pelos trabalhos, pelas obras que Deus confiou em minhas mãos, porque isso para mim é uma riqueza muito grande. Ministrar a palavra, estudar a Bíblia, pregar na igreja, isso é algo extremamente edificante. Estar com vocês aqui, estudando a lição de escola sabatina, para mim também é muito gratificante. E olha só, eu falei para vocês ontem que a gente iria estudar hoje, iríamos falar sobre dois personagens, né? Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque eu não quero que fique uma coisa extensa, longa, mas eu quero que você possa entender. A lição de sábado, perdão, a lição de sexta-feira, ela traz aqui o seguinte esboço, dizendo assim, ó: eduquemos, pois, o coração e os lábios a entoar o louvor de Deus por seu incomparável amor. Observe que fala entoar o louvor de Deus, não é o louvor do ser humano, é o louvor dele. Isso está no livro chamado A Ciência do Bom Viver, na página 253. Observe só aqui então, como eu tenho esse livro, esse verso que está sendo tratado aqui, da página 253, o capítulo do livro vem como título A Cura Mental. Então, se a cura mental ela vem de uma educação do coração, se ela vem de um louvor aos nossos lábios, que é o louvor do Senhor, logo eu entendo que isso de fato nos traz cura, nos traz satisfação, nos traz paz interior. Mais embaixo, ela chega a descrever aqui assim, em outro livro chamado Testemunhos para a Igreja, volume 2, diz assim: enquanto o adoro e exalto, gostaria que se unisse a mim nesse louvor. Louvem ao Senhor quando caírem em trevas. Louvem-no mesmo em meio à tentação. Vou parar aqui. Quando se fala louvor a Deus em meio às trevas, tem um Salmo, capítulo 42, que chega a descrever assim: durante o dia, o Senhor concede a mim a sua misericórdia, e à noite, ele me coloca o seu louvor. Isso é interessante. É claro que aqui está falando na noite física, mas se nós formos levar para a noite espiritual, ou para o negror da provação, é um momento escuro, mas é dali que se extrai um perfeito louvor. Sabe, irmãos, eu queria falar para vocês de um homem chamado Horatio Gate Spafford. Eu peço perdão porque eu ainda estou muito mal da garganta. Esse rapaz, ele foi um grande advogado no século XIX e um homem que tinha ali em Chicago grandes propriedades. Uma maior parte, irmãos, das mobílias daquela época, elas eram de madeira. E depois vocês podem confirmar no seu Google, vocês podem pesquisar um incêndio que aconteceu naquela época, no ano de 1871. Esse período, dentro da história, relata que houve ali uma grande catástrofe naquela cidade de Chicago. E diante daquele incêndio que aconteceu, cerca de quase 300 pessoas foram mortas e mais ou menos quase que 90, ou melhor, quase que 100 mil pessoas ficaram desabrigadas ou perderam tudo. Foi de fato uma devastação. Há quem diga que até a cidade de Chicago ficou que praticamente em cinzas. Foi uma grande perda
E o Spafford, como eu falei para vocês, como ele tinha grandes propriedades, embora ele sendo um bom advogado, ele era uma pessoa empresária, né? E essas mobílias que ele tinha, como casas e alguns imóveis, todos foram perdidos pelo fogo, pelo incêndio. Considerando o que eu falei para vocês, que naquela época a maioria das mobílias eram de madeira. Então, qualquer incêndio que acontecesse, com certeza pegaria fogo rapidamente. Então, diante daquela situação, ele teve a ideia de ir para a Europa. E indo para a Europa também por questão de que sua esposa, ela, a Anna Spafford, ela também teve problemas de saúde e precisou se deslocar. No ano de 1873, o incêndio foi em 71, então 2 anos depois ele foi embora para uma outra cidade, né, para um outro país. Ele estava indo para a Inglaterra, se não me foge a memória. Então, nesse trajeto, ele não poderia ir até então, e a sua esposa e as 4 filhas vão. Nesse período, irmãos, no ano de 1873, eu acho que foi no período de novembro, se não me foge a memória, no mês de novembro, houve uma catástrofe muito grande. Um navio da qual a sua esposa estava chocou-se em outro navio. Naquele momento, ali desceu-se pelo menos em praticamente em segundos. O navio naufragou. A esposa dele, com as suas 4 filhas, se naufragaram. Ela, de fato, ficou viva, né? Ficou um tempo inconsciente, mas as 4 filhinhas dele faleceu. Diante daquela grande perda que aconteceu ali, ele tomou conhecimento e direto voltou-se para tomar o conhecimento e ver sua esposa. Quando ele estava no trajeto do navio, ele pediu para que quando chegasse próximo do local onde se encontrava o navio que foi naufragado, ele disse, olha, quando chegar ali próximo, por favor, me diga o local. E então, quando lhe foi dito o local onde onde naufragou o navio, ele então teve a tristeza de lembrar-se de como poderia ter sido feita aquela situação. Sabe, irmãos, eu queria mostrar para vocês aqui o rosto do rapaz. O Horatio Spafford é esse aqui, ó. Deixa eu tirar um cliquezinho aqui para melhorar a tela para vocês. Pronto. Aqui está ele diante de um incêndio, tá? Bem grande, diante da catástrofe que aconteceu. Porém, o que acontece? Quando ele chega lá e próximo ao local onde naufragou o seu navio, eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou tentando aqui localizar uma parte que eu gostaria de falar para vocês. Tudo que é ao vivo é sem editação, né? Sem edição, não tem como ficar perfeito. Então, do jeito que estamos fazendo, ele vai continuar. Mas deixa eu me meter aqui a história. Ele para lá e fala assim, foi aqui que ela naufragou? Ele disse, foi. Ele então se afastou. Foi-se para um lugar mais distante. E ali, diante da situação, ele começou a dizer, eu vou falar para vocês de forma íntegra, como na maneira foi escrita. Ele disse as seguintes palavras: quando a paz, como um rio, acompanha o meu caminho, quando tristeza, como as ondas do mar, me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas, tudo está bem com minha alma. Essas foram as palavras que ele ditou. E em nosso inário adventista, no número 230, diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó sim, certo estou, tu me fazes saber, com Jesus, eu feliz sempre sou. Como é que a pessoa poderia extrair um hino diante de uma perda daquela? Ele acabou, lembre-se do que eu li no texto de Ellen White, no momento mais difícil, nas trevas, entoe um louvor a Deus. Esse hino que nós conhecemos como Sou Feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Foi extraído de uma história bem impactante. Horatio Spafford, ele teve a perda, mas ele tinha a convicção de que ele teria a própria esposa dele, e chegou a escrever depois uma carta dizendo assim, deixou registrado, né, melhor dizendo, Deus me deu as minhas 4 filhas, não sei por que eu as perdi, mas um dia eu irei saber. Ah, irmãos, isso é fantástico. Como então poderemos extrair boas situações diante de perdas irreparáveis como essa? Como podemos imaginar que o próprio Horácio teria a capacidade de extrair um louvor desse naquela situação? Quando ele fala aqui, quão feliz com Jesus sempre sou. As estrofes que ele chega a dizer assim, ó, embora me assalte
o cruel Satanás e me ataque com vis tentações. Ó sim, certo estou, mesmo em tais aflições, que com Jesus eu sempre serei feliz. Irmãos, isso é uma coisa, é um motivo de graça, um motivo de agradecimento. Como posso então eu reclamar por tão poucas coisas diante de uma situação dessa? Esse homem deixou um grande legado. Ele era um grande advogado, era um grande ministro, uma pessoa que pregava e que também teve ali em sua vida, e inclusive ele até fez depois uma instituição para ajudar pessoas, depois de todo esse episódio. Manteve-se de pé diante de Deus e o seu louvor nos traz hoje uma grande esperança. Todas as vezes que você for cantar um hino, Sou Feliz com Jesus, lembre-se da história, de quem o escreveu, o que ele passou e a fé que ele exerceu. Eu vou tentar ser breve aqui, pois eu gostaria também de não deixar em branco falar sobre uma personagem também do mesmo período, tá? Nasceu ali no período dele. Esse povo do século XIX, eu percebo que eles tinham uma fé muito grande. Era uma vida de cristianismo muito acentuada. E isso me traz também uma grande importância. A mulher também nasceu no mesmo ano do Spafford, né? 1800, no século XIX, a irmã Fanny Crosby. Eita, irmãos, eu poderia falar dela aqui mais uns 15 minutos, mas eu não quero deixar esse vídeo extenso. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, essa jovem, essa irmã, ela era metodista e ela nasceu no ano de 1820. Com pelo menos um primeiro mês, ela pegou uma infecção, uma espécie de uma bactéria. Ela pegou alguma enfermidade em seus olhos, de maneira que ela ficou cega, ainda bem jovem, recém-nascida, né, com um mês. Nesse período, em meio a essa situação de qual ela foi acometida, ela então ficou realmente cega durante todo o tempo. Viveu, irmãos, cerca de pelo menos 94 anos. Ela morreu com 94 anos e morreu no ano de 1915. Porém, diante dessa situação, ela com a sua avó, que lia para ela várias vezes a Bíblia, deu a ela uma paixão enorme pela obra de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês cantarem o hino que diz assim: Salve Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer, que gozo, enche meu coração. Salve em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Deixa eu parar aqui. Quando vocês cantarem esse hino, isso está no nosso hinário adventista, né? Pelo menos no hinário adventista antigo, no hino 534. Esse hino, irmãos, ele foi escrito em uma situação bem deplorável também. A irmã Fanny Crosby, ela estava com seu filhinho, ainda pelo menos um bebê em seu braço, e ele morreu dormindo. Em meio àquela situação, ela de imediato escreveu esse hino: Salva em Jesus, meu mestre. Ela também é conhecida pelo hino considerado Que Segurança. E você conhece esse hino? O hino diz assim: Canta minha alma, canta ao Senhor. E ele começa dizendo: Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos na luz. Então assim, quando vocês cantarem esse hino, olha a história, olha o personagem e olha a vida que elas viveram. Irmãos, ela foi a autora de pelo menos 8.000 poemas, dos quais nem todos foram escritos em música. O nosso hinário adventista, ele tem pelo menos ali cerca de 28. O cantor cristão, que é o hinário dos batistas, ele tem uma quantidade muito maior dos hinos da Fanny Crosby, já que ela se tornou também metodista e era uma cantora espetacular. Ela cantou aquele hino também, ó. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Olha só, ela também cantou aquele hino. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão. Na verdade, ela não cantou esse hino, ela fez esse hino. A melodia foi feita por um outro autor, né, por um outro personagem. Hinos como Conta minha história de Cristo, grava em meu coração. Hinos como também Sempre vencendo, muito vitorioso,
Cristo Jesus, o Senhor. Esse hino me lembra muito um irmão que eu tenho aqui da igreja, que eu faço parte, o irmão Altimário, que ele canta muito, ele gosta muito dos louvores, é um dos mais, na verdade, é um que mais se dispõe a cantar na igreja, quando a igreja vai fazer os cânticos prévios, como também fazer os momentos de adoração que antecedem o culto. Ele sempre está lá, irmão Altimário, uma satisfação falar de você aqui, viu? Também tem um outro hino que ele gosta muito, que é Louvai a Cristo. Esse hino diz assim: ó, louvai-o pelas excelsas grandezas, pela graça que aos perdidos dá. Eu acho mais ou menos assim, não lembro ele de certa a letra, posso até ser que o Altimar depois me corrija aqui, algum comentário do tipo. Então assim, esse hino também é da Fanny Crosby. Sabe, irmãos, essa mulher foi fantástica, deixou vários hinos. E você pode depois, em seu hinário adventista, deixa eu dar aqui para vocês um bizu. Existem os hinos, e no final do nosso hinário, tem aqui, ó, índice dos autores, tá? O meu tá tão velhinho, tá todo rasgadinho, ó. Hino dos autores. E tem aqui quem é o autor da letra, da música. E aqui tem todos eles. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu encontrei da Fanny Crosby. Olha só. Eu até grifei aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem. Aqui tem vários hinos. Você pode ver depois no seu hinário e conferir. Mas para eu fechar aqui essa parte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa mulher, irmãos, morreu no ano de 1915. Quando ela morreu, viveu uma vida humilde, uma vida simples, sabe? Continuou cega, morreu daquela forma. E ela chegou a dizer assim: uma das minhas maiores bênçãos foi Deus ter me concedido o não enxergar fisicamente, porque eu comecei a ver a Cristo espiritualmente. Como assim? Como é que uma pessoa pode extrair uma bênção em meio àquilo que aos meus olhos poderia ser uma maldição? Porém, quando ela morre, ela simplesmente pediu para que nada fosse feito em sua morte, e de fato foi colocado. Quando ela morreu, irmãos, foi colocado na sua lápide, ali naquela tabuleta que se coloca, dizendo assim: ela fez tudo o que pôde. Isso eu achei fantástico. Lembra aquele texto de Apocalipse que diz assim: bem-aventurados que morrem no Senhor, para que descanse suas fadigas e suas obras o acompanhem. Então, assim, ela deixou um grande legado. Só depois, no ano de 1955, cerca de 40 anos depois, é que foi colocado sobre ela um monumento. E nesse monumento foi-lhe feito honras em relação a ela. E naquelas honras que foram colocadas, né, no monumento que foi feito, colocaram assim embaixo o hino que causou mais, assim, que foi mais impactante no mundo cristão: que segurança sou de Jesus. Irmãos, nós vamos ter o prazer de vê-la, a Fanny Crosby, quando Cristo voltar. Essa mulher metodista de uma grande fé, que causou um grande impacto em sua vida. Ela foi a primeira mulher a participar de um cenário na presidência na época nos Estados Unidos. E ela, de fato, deixou muita coisa para nos fazer aprender. E a vida que ela viveu me faz entender o seguinte: lembremos que a lição de escola sabatina tem como título Uma Vida de Louvor. E essa mulher aqui, irmãos, ela escreveu muita coisa. Cerca de 8.000 poemas. Lamentavelmente, nem tudo que ela escreveu ficou registrado como música. Muitos, de fato, ficaram aí só as letras, mas com certeza foram experiências que ela viveu. Ela, irmãos, tinha uma facilidade de escrever um hino com uma rapidez muito grande. Tem um outro cantor no nosso hinário chamado Franklin Belden. Ele era um cantor que, quando o pregador cantava, ele escrevia. Ele era sobrinho de Ellen White, ele escrevia ali uma música referente ao sermão que era feito. E quando ele terminava de fazer a música, o sermão estava ali sendo terminado. Quando o irmão terminava de pregar, o pregador todo terminava de pregar, ele ia até a frente, já tinha música, já tinha estrofe, já tinha coro, e ele cantava aquele hino referente ao sermão. E quando acabava, ele dava uma cópia do hino ao pregador. Sabe, isso era fantástico. Olha a mente da pessoa. Enfim, a Fanny Crosby também era dessa forma, uma pessoa fantástica, que tinha uma habilidade de escrever hinos de maneira muito rápida. Isso me faz entender o seguinte: Senhor, que a rapidez que eles tiveram, não só na desenvoltura de hinos, mas de se prevalecer na fé, sabe? Correr para ficar sempre dos braços de Deus, mesmo em meio à tentação, mesmo em meio à aflição, eles não se sentiram, digamos que assim, desanimados, mas permaneceram firmes com Deus. Que nós possamos estender, irmãos, diante de Deus, uma grande fé, um grande alicerce, e que cada vez que nós analisemos e examinamos a vida dessas grandes pessoas, essas histórias venham alicerçar a nossa fé, fortalecer a nossa espiritualidade e nos dar mais credibilidade num reto caminho que nos leva à salvação.
com certeza, quando Cristo voltar, vamos ter o prazer de ver muitas pessoas, de conhecer várias situações. Essas duas foram somente duas que eu mencionei aqui para vocês. Mas eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que nós iremos conhecer, iremos ter o prazer de, através de suas experiências, ver como Deus foi misericordioso, bondoso e cuidadoso com eles, mesmo em meio a perdas e aos nossos olhos, a infortúnios. Porém, eles, em meio a essa situação, extraíram bênção para a sua vida e louvaram a Deus em meio à dificuldade. Que a nossa vida seja uma vida também de louvor. O vídeo acabou ficando com 20 minutos, mas eu espero que você faça bom uso desse conteúdo. Deus o abençoe ricamente. Em meio às nossas adversidades, irmãos, sempre possamos louvar a Deus em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Pai, pela Tua palavra, pelos Teus conselhos e pelo louvor que o Senhor concedeu ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a Te adorar verdadeiramente de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nos dá um bom final de semana e nos prepara, Senhor, para o Teu dia. Daqui a alguns momentos, o Teu santo sábado, estamos em Tua casa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um bom estudo. Eu estava segurando para não tossir. E que lhes conceda amanhã um bom sábado em sua casa. E para aqueles que não vão estar na igreja, que Deus o abençoe e também conceda um bom final de semana e os guarde em nome de Jesus. Até nosso próximo estudo agora no domingo, se Deus assim nos permitir.